Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Eu trago uma palavra para a nossa meditação, ao qual Deus colocou no meu coração sobre estar falando um pouco sobre batalha espiritual, batalha ou guerra espiritual. E desde já oro ao Senhor que em nome de Jesus derroda seus anjos adiante de ti, com espada desembainhada de fogo, repreendendo o laço passarinheiro, repreendendo toda peste perniciosa, repreendendo todo atrapalho, e que haja bênção, que haja proteção, que haja direcionamento do Espírito Santo sobre a sua vida, que haja proteção e livramento do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o sangue de Jesus seja desde o alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, lhe curando, lhe renovando sua força, seu ânimo, sua coragem, lhe direcionando, lhe capacitando para trilhar e permanecer nos caminhos, nos propósitos do Senhor, porquanto há uma grande batalha espiritual para que você não permaneça, para que você não viva, mas há poder no nome e no sangue de Jesus. É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, Ele que nos sustenta, Ele que nos transforma e que nos salva, para a honra e glória de Deus. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9, está escrito: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, o único que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que pode nos transformar, nos libertar e nos salvar. Espírito Santo de Deus, toma direção, Pai. Esta pregação que venha ser, Pai, apenas o Teu falar, conforme o Teu propósito, que o Senhor visite cada vida e cada alma, lhe dando direcionamento e fortalecimento espiritual para permanecer nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém? Batalha ou guerra espiritual. Há uma grande batalha, há uma grande guerra espiritual. Primeiro houve uma grande batalha para que você não nascesse, para que você não sobrevivesse desde o ventre da sua mãe, mas para a honra e glória de Deus, você está vivo, você está de pé, você nasceu, você cresceu, você passou por processo e mesmo assim você está aqui. Ainda assim, enquanto você viver na terra, haverá batalhas espirituais. E essa guerra, essa batalha espiritual se torna muito maior quando você decide abandonar as coisas do mundo para viver verdadeiramente o verdadeiro evangelho de Jesus. Há uma grande guerra, há uma grande batalha, porque a palavra diz em Apocalipse 12, versículo 7 ao 9, que o diabo, ele lutou nos céus, porque ele queria ser melhor do que Deus. Então, houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, isto é, o diabo, ele se rebeliou nos céus e por isso foi lançado fora dos céus. Perdeu o seu lugar na eternidade com o Pai. E por isso há uma grande batalha para que você não viva o evangelho de Jesus, para que você não aceite Jesus como único Senhor e Salvador, ou que se você aceitar, você viva de qualquer forma, de qualquer maneira, viva desagradando a Deus, distante da presença de Deus, achando que está tudo certo, para perder o seu lugar no céu. Porque essa é a batalha que Satanás luta dia após dia para enganar pessoas, pois diz a palavra que o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. E quem é a antiga serpente? A antiga serpente está escrito lá em Gênesis, desde o início da humanidade. A antiga serpente foi usada pelo próprio diabo, ou visto como o próprio diabo, que é a serpente,
ela falou com a Eva que ela poderia comer do fruto, onde já haveria dado uma ordem por Deus a Adão que eles poderiam comer de todas as outras frutas, menos daquela fruta que era proibida. Porém, a serpente, a antiga serpente, que foi lançada fora, que foi tirada da presença de Deus, porque se rebeliou contra Deus, porque não é sobre você querer estar perto de Deus, não é sobre nós querermos estarmos com o Pai na eternidade, é sobre obedecer, é sobre não se rebeliar contra a sua palavra, é sobre não se revoltar contra o Evangelho, é sobre ouvir a voz do Espírito Santo, temer e obedecer suas direções, é sobre verdadeiramente saber que Deus é soberano, que Ele é poderoso e que Ele está acima de todas as coisas, Ele é conhecedor de todas as coisas, nada foge do seu olhar e nós precisamos temer. A antiga serpente, o diabo, ou seja, Satanás, ele foi lançado dos céus, perdeu a presença, perdeu seu lugar no céu e foi lançado na terra. Então, Deus tinha dado uma ordem para Adão que ele não deveria comer do fruto. E isso foi passado para a sua esposa, para a sua mulher Eva. Eles sabiam da verdade. Precisavam permanecer na verdade, que é a palavra de Deus. É ela que determina todas as coisas. É o Senhor que determina todas as coisas. Então, se Deus lhe deu uma palavra, se você conhece a palavra, não se deixe enganar com as palavras, com as vozes do mundo, dizendo que não tem problema, sendo que você sabe que a palavra de Deus condena. Não se deixe enganar, porque há uma luta, uma batalha espiritual para que você também perca seu lugar nos céus. Então a antiga serpente se apresenta para Eva e diz que ela pode comer, que ela vai ser igual a Deus, que ela vai conseguir coisas que tudo é mentira. Então Eva, ela é atraída a experimentar do fruto, talvez não porque ela queria aquilo que o diabo estava dizendo que ela iria alcançar, mas pelo fato de que, de tanto ouvir, e ela já desejava experimentar daquilo que era proibido, daquilo que era condenado, ela se deixou levar pela astúcia e cilada do diabo. Mas a palavra do Senhor nos diz em Tiago 4, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Isto é, se você submete e obedecer a Deus, ouvir e permanecer naquilo que Deus te falou, o inimigo vai se apresentar até a você com ofertas, com tentações, com coisas que talvez você gostaria de praticar, com coisas que talvez você gostaria de experimentar para satisfazer a sua carne, mas você vai entender que a palavra de Deus abomina tais práticas. Você vai resistir, você vai se submeter a Deus, fazer a vontade de Deus, renunciar os desejos da carne, porque o diabo não vai apresentar para você aquilo que você não gostaria de fazer, mas sim aquilo que vai lhe encher os olhos, encher sua boca de água, como muitos dizem. Quando vê um prato gostoso, um prato saboroso, vai desejar comer, vai desejar praticar, vai desejar desfrutar. Mas você sabe que se você desfrutar de tudo que o inimigo oferece, ou seja, que o mundo tem a oferecer, você pode perder seu lugar no céu. E há um lugar reservado no céu para você, mas para isso você precisa ouvir a voz de Deus, obedecer e temer. Você precisa querer estar com Deus. E para estar com Deus não é sobre só querer estar nos céus. É preciso se submeter a Deus, resistir às tentações, ou seja, às práticas enganosas do mundo, e saber que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você não deve desfrutar de tudo que o mundo tem a oferecer, porque isso vai te afastar da presença de Deus e te fazer
perder seu lugar nos céus. Então, quando as coisas enganosas, as práticas do mundo enganosas chegar até você, você precisa lembrar dessa palavra, que há um lugar nos céus para você, mas há uma batalha espiritual para que você desvie do caminho do Senhor e perca seu lugar no céu, porque o diabo, ele viveu nos céus, ele era anjo, tinha o seu lugar ao lado do Pai, mas ele se rebeliou contra Deus, ele não temeu, ele não obedeceu e ele foi lançado fora da presença de Deus. Por isso, não se deve aceitar que ninguém te diga que você é o anjo que caiu do céu, porque o anjo que caiu do céu foi o diabo, que era o anjo, estava na presença de Deus, e todos os outros que conseguiram, que seguiram a ele, ou seja, porque o diabo se rebeliou contra Deus e convenceu a outros a se rebeliar contra Deus, e aqueles os que seguiram e ouviram, deram ouvido à voz dele, também foi lançado fora da presença de Deus, e aí vive de rodear a terra. Por isso que a palavra do Senhor diz: vigiai e orai, porque o diabo vive em derredor, vive bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa destruir. Isto é, ele perdeu seu lugar no céu e vive rodeando a terra, tentando fazer pessoas perder aquilo que Deus tem preparado para elas, que é a salvação em Cristo Jesus. Se você ainda não conseguiu declarar que Jesus é seu único Senhor e Salvador, o suficiente, e abandonar toda prática de idolatria, toda prática que serve a outros deuses, saiba que é o diabo que está ganhando espaço e ele tenta lhe enganar para que você não entenda que só há um único caminho para a salvação, que é Jesus, e que há um lugar de eternidade na presença do Pai preparado para a sua vida. Mas para isso você precisa renunciar às práticas que não agradam a Deus. Examine as Escrituras e seja curado, seja liberto pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Busque pela presença do Senhor. E quanto mais você busca pela presença de Deus, mais você vai enfrentar batalhas espirituais, que é um confronto hostil entre forças militares, ou por extensão, qualquer tipo de luta, conflito ou esforço intenso para superar dificuldade, obter algo como uma discussão acalorada ou uma disputa, um combate organizado entre exércitos ou forças armadas para obter vantagem sobre um oponente. Combate entre forças espirituais na terra, que você só vence pela graça e misericórdia do Senhor, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, porque Jesus, ele veio para destruir as forças malignas. Jesus veio para nos ajudar nas nossas incapacidades humanas. Jesus veio para nos libertar, nos transformar e nos salvar. Mas enquanto você vive aqui na terra, você vai passar por batalhas espirituais, onde anjos e demônios, eles vivem em uma batalha. Os anjos do Senhor são enviados por Deus para te guardar, mas há espíritos malignos, há demônios que vivem de rodear a terra, ordenado pela antiga serpente, que foi lançado fora da presença de Deus na terra, e ele vive de rodear a terra, tentando fazer pessoas desviar do caminho do Senhor, não permanecer na presença, e muitas das vezes pessoas são atacadas espiritualmente por levar a palavra de Deus àqueles que ainda estão presos, àqueles que ainda estão cativos, mas há poder no nome e no sangue de Jesus, porque Deus, ele já nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, porquanto buscarmos sermos libertos, por buscarmos pela presença do Senhor e renunciar a toda prática
contrária à palavra de Deus. Então que você possa se refugiar-se no Senhor e creia que em Cristo Jesus você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém? Creio que logo mais estarei trazendo um pouco mais sobre batalha espiritual, e há uma grande batalha espiritual para que essa palavra não seja pregada, para que essa palavra não seja compartilhada, mas há poder no nome e no sangue de Jesus, e eu creio, e você vai se esforçar e eu vou me esforçar para estar gravando, e você também para estar ouvindo, em nome de Jesus, e que você possa compartilhar com mais pessoas, para a honra e glória de Deus, que você receba forças, que você receba direcionamento, que você receba esclarecimento de Deus em nome de Jesus, libertação, transformação e salvação. E submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. E creia que em Cristo Jesus você é mais que vencedor, você é mais que vencedora, para a honra e glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que você compartilhe essa palavra com mais alguém.